amores, tudo bem com vocês? Bem, nós chegamos ao módulo 12 e vamos continuar falando sobre verbos, né? Em clima de festa junina, era para estarmos dançando, pulando, nos preparando, né? Para comer muita pamonha e muito curau e muitas coisas de milho e enfim, mas infelizmente, né, nós só podemos festejar virtualmente, mas logo logo tudo vai voltar ao normal, tá? Então, vamos alegrar o nosso coração com gramática. Bem, vocês podem abrir a apostila já lá na página 74, aliás, pode abrir na página 75, porque nós vamos falar agora um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada sobre o modo subjuntivo e imperativo dos verbos. Eu falei para vocês na semana passada que os verbos, eles têm umas flexões um pouco diferentes das outras classes gramaticais, lembram? Então, aqui nós vamos falar sobre essas flexões e vamos falar sobre locução verbal também, agora, tá bom? Bem, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo é muito fácil, todo mundo aprende o modo indicativo de forma muito rápida, por quê? Porque o modo indicativo indica uma certeza, né? Então, muito fácil. Nós utilizamos o modo imperativo. Na verdade, nós utilizamos todos os modos a todo momento no nosso dia a dia, mas o imperativo é o que nós mais usamos. Então, acaba que na hora de aprender, né, a regra, lembrando que a gramática nós utilizamos as regras a todo momento, às vezes certo, às vezes errado, né? Não são coisas assim totalmente desconhecidas da nossa linguagem, da nossa fala, né? Nós utilizamos. Então, o modo indicativo é um modo que nós utilizamos sempre. Agora, o modo subjuntivo, o modo imperativo, ele dá principalmente o subjuntivo dá uma esgarranchada aí na hora de aprender. Por quê? Bem, o modo subjuntivo, ele indica uma hipótese, algo que pode vir a acontecer ou não. A conjugação verbal do modo subjuntivo, ela é um pouco mais, em se tratando de tempo, é um pouco mais concisa do que o indicativo. O indicativo nós temos presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Aqui nós não temos esse tanto de conjugação, esse tanto de tempo para conjugar os nossos verbos, tá? Nós resumimos em pretérito, nós temos o presente e o futuro do pretérito. Nós não temos futuro do presente, por exemplo, né, no modo subjuntivo. E como que eu vou... Olha só, eu vou dar uma detalhada sobre o modo subjuntivo para vocês. Sempre eu preciso usar algum termozinho antes do meu verbo para auxiliar, seja a palavrinha se eu cantasse, ou quando eu cantar, ou que eu cante, o que, o quando, o se, sempre tem uma palavrinha antes do verbo que eu vou usar para auxiliar, trazer esse sentido de hipótese para o meu contexto em que esse verbo está inserido. Eu nunca utilizo ele sozinho, certo? Vamos detalhar agora em cada tempo. Bem, quando eu falo do modo subjuntivo no presente, por exemplo, vou dar um exemplo de frase aqui para vocês. Querem que eu cante no show de amanhã. Vejam que não é algo que está expressando uma certeza, né? Eu irei cantar, eu cantarei, né? Eu cantei, não. Tá expressando uma hipótese de algo que pode acontecer. Agora, presta atenção no passado, ó. Se eu cantasse, faria sucesso. O que acontece? O passado, o pretérito do subjuntivo, sendo que o pretérito do subjuntivo está expresso pelo verbo cantasse, né? E está sendo auxiliado ali pela palavrinha se eu cantasse, né? Ele sempre está acompanhado do futuro do pretérito do indicativo, de um verbo no futuro do pretérito do indicativo, logo depois. Olha aqui no exemplo. Se eu cantasse, faria sucesso. O faria, ele é um verbo que está no futuro do pretérito, tá? Por quê? Por que eles andam juntos? Porque o pretérito do subjuntivo, ele indica algo que, se acontecesse aquele algo,
outra coisa aconteceria em decorrência desse algo que acontecesse no passado. Ficou claro ou eu só compliquei mais? Ó, vamos de novo. Aqui eu tenho duas ações. Normalmente o pretérito do subjuntivo está acompanhado do futuro do pretérito no indicativo. Por quê? Porque ambos precisam, um acontecimento precisa do outro. O pretérito do subjuntivo, ele indica uma ação que, se acontecesse no passado, outra aconteceria em decorrência dela. E essa outra ação que aconteceria em decorrência dela é expressa por um verbo no futuro do pretérito do indicativo, que é o que tem aqui na nossa oração. Normalmente eles andam juntos. Essas duas formas verbais andam juntas. Ó, se eu cantasse é um verbo que está no pretérito do subjuntivo, faria sucesso. Eu só faria sucesso se eu cantasse. Não tem como eu fazer sucesso se eu não canto, né? Então, a ação do passado aqui expressa pelo pretérito do subjuntivo é cantasse, tá? E tem o futuro. Quando eu cantar, farei sucesso. Esse futuro também é um futuro que expressa hipótese, certo? Eu não tenho certeza quando que eu vou cantar, tá? Então, aqui na página 75 tem 3 quadrinhos para vocês, indicando presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo, tá? Olhem lá, olhem os paradigmas, as terminações, para vocês terem noção como que se dá as terminações de cada um desses tempos, nas 3 conjugações, lembram? A, E, I. O imperativo, ele indica uma ordem. E o imperativo também, normalmente, nós aprendemos ele de forma fácil, ele indica uma ordem. O modo imperativo, ele não tem tempos verbais, que nós fazemos essa conjugação em tempos verbais, assim como subjuntivo, certo? Subjuntivo, ele traz, pelo menos, poucos tempos verbais para se conjugar, mas traz. O imperativo não. O imperativo traz a forma afirmativa e negativa. E detalhezinho, o imperativo, ele não traz a conjugação em primeira pessoa, porque não tem como eu me ordenar a fazer algo, certo? Então, indica uma ordem. Por exemplo, vamos lá na página 76 tem ama, ame, amemos, vende, venda, vendamos, vendei, né? Então, estude para a prova amanhã, façamos boas ações em época de pandemia. Então, assim, indica uma ordem, né? Nem sempre, essa ordem não precisa ser expressa por grosseria, tá, gente? É uma ordem no sentido de pedir também, né? Então, nós utilizamos esses verbos com essa ideia dentro do contexto em que nós iremos usar o nosso verbo. É esse o contexto que nós utilizamos os nossos verbos conjugados no imperativo, sendo eles flexionados no afirmativo e no negativo, beleza? Bem, nós vamos passar agora a falar sobre formas nominais. Eu vou gravar outro vídeo, acompanhem aí, porque agora nós vamos entrar em outro vídeo onde falaremos sobre formas nominais e locução verbal. Muito simples, muito fácil, para a gente fechar os nossos estudos sobre verbos. Anotem as dúvidas que vocês tiveram ao longo desse vídeo sobre esses 2 modos verbais que nós estudamos agora, para que nós possamos tirar no nosso plantão, tá? Um beijo e até a próxima aula.